Irmãos amados, irmãs queridas, amanhã, sexta-feira, nós temos aquela programação de perguntas e respostas e eu quero me colocar antecipadamente à sua disposição para responder biblicamente as suas questões sobre a Bíblia e sobre a vida cristã. Me coloco já à disposição. Amanhã você pode questionar, pode perguntar. Às vezes a sua dúvida, na grande maioria das vezes é assim, a sua dúvida também é dúvida de outras pessoas. Outras pessoas também acabam tendo ou têm as mesmas dificuldades que você, porque nós somos iguais, não somos melhores uns que os outros, somos iguais. Então amanhã, na programação de amanhã, neste horário, você pode resolver as suas questões, as suas dúvidas, e eu vou ajudá-lo e ajudá-la fundamentado na Bíblia Sagrada. Tá bom? As perguntas podem ser feitas amanhã, de preferência, via mensagem ou via WhatsApp. Tá bom? Nosso telefone é o 99257-9226. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã, aqui no Velho Testamento, Malaquias, Malaquias, como o pessoal usa Malaquias, só para falar do Malaquias 3:10, não é verdade? O povo gosta aqui de Malaquias, gosta sim de Malaquias 3:8, 9, 10, 11, mas gosta só daí. Há muitos anos atrás, eu escrevi aqui, deixa eu ver se não vai dar para você ler. Não vai, acho que nem para ver, porque está bem apagado. Eu escrevi aqui, assim, quando no início do Novo Testamento aqui, quando termina o Velho Testamento e inicia as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade, eu escrevi assim: Senhor, não me deixe muito rico ao ponto de esquecer do Senhor, nem me deixes muito pobre para não blasfemar. É verdade, O sujeito que é muito rico, ele se esquece de Deus, se esquece que ele precisa de Deus, porque ele acha que o dinheiro vai comprar tudo, que com o dinheiro ele resolve tudo. Então eu pedi para Deus para nunca me deixar muito rico, para eu não me esquecer dele, mas também para não me deixar muito pobre ao ponto de eu blasfemar. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Você tem a Bíblia aí? Abre comigo, irmão, irmã. Vamos ler junto a Bíblia agora. Você precisa ler depois sozinho, estudar, meditar, Nem que for para você contestar o que eu falo, não tem problema. Não tem problema. Mas leia a Bíblia. A Bíblia como ela própria se identifica, ela é lâmpada, ela ilumina o nosso caminho.
Malaquias capítulo 2, versículo 16. Você está com a Bíblia aí, abre, lê comigo. Se não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Porque o Senhor, Deus de Israel, você vê que no Velho Testamento, deixa eu só abrir um parênteses aqui para explicar. Você sempre vai encontrar Deus sendo tratado como Deus de Israel. Não vai encontrar Deus sendo tratado como o Deus de toda a humanidade. Né? Deus se apresenta assim, também no Velho Testamento. Mas quando um profeta escreve, ele trata Deus como Deus de Israel. Você já deve ter observado isso, né? Então, porque o Senhor Deus, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Eu sempre recomendo, oriento os meus irmãos e irmãs a sempre lerem os versículos anteriores e posteriores daquele que qualquer anunciador da Bíblia Sagrada está lendo. Né? Eu, por exemplo, peguei o versículo 16 de Malaquias 2. Leia. Qual que é o contexto do versículo 16? Né? O versículo 16 está dentro de que assunto? De qual assunto? Isso que quer dizer contexto. É o assunto que está sendo tratado. Então você vai observar a partir do versículo 10, eu vou adiantar para você, mas você lê, né? Que a partir do versículo 10 de Malaquias 2 está sendo tratado o assunto conjugal, marido e mulher. Então, essa infidelidade aqui, não sejais infiéis. É uma infidelidade para com o casamento, para com o cônjuge. Este é o contexto de Malaquias capítulo 2, do versículo 10 ao 16. O casamento. O casamento que anda tão bagunçado nos dias de hoje, né? O casamento virou um negócio meio... Virou não, nós transformamos o casamento numa verdadeira anarquia. E o divórcio? Divórcio quer dizer autorização para um novo casamento. Isso é divórcio. A palavra quer dizer isso. Que você está autorizado a se casar novamente. O divórcio nunca foi o propósito de Deus para os homens. Deus, quando instituiu a família, homem e mulher, e você vai ver que lá no Velho Testamento você vai encontrar casos
pontuais de homens que tinham mais de uma mulher. Você vai encontrar a poligamia, casos pontuais. Não que Deus tenha autorizado isso. Casos pontuais. Porque a vontade de Deus é que cada homem tenha a sua mulher e que cada mulher tenha o seu homem. Isto é casamento. Qualquer outra coisa é coisa mesmo, né? Que queiram dar o nome de casamento, não é casamento. Mesmo que algumas denominações, e surpreendentemente algumas denominações tradicionalíssimas, né, tenham aceitado o casamento entre dois homens. Como é que pode dois homens se casar? Tem como, né? Como é que pode duas mulheres? Ontem eu estava vendo aí uma notícia aí, diz que a namorada daquela moça, eu falei, mas como é que pode uma moça ter uma namorada, né? Não tem. Então Deus criou essa instituição chamada família, que é composta de homem, mulher e filhos. E pode ter agregados em casos, né? Pode ter, claro que pode. Mas, de uma maneira geral, é comum, e da maneira que Deus criou, é homem e mulher. Essa é a instituição criada por Deus. Diferente disso, não é criação de Deus e nem permissão de Deus, né? Porque eu falei aqui que a gente vai encontrar em alguns casos pontuais da Bíblia a poligamia, um homem se relacionando com mais de uma mulher. Mas são casos pontuais. Agora, você não vai encontrar na Bíblia uma mulher se relacionando com outra mulher. E nem um homem se relacionando com outro homem. A não ser em casos narrativos. A Bíblia narra, a Bíblia conta alguns fatos, algumas coisas que a Bíblia repudia, mas ela conta sobre isso. A Bíblia não esconde, né? Você vai encontrar na Bíblia bebedeira, é uma narrativa. A Bíblia está contando aquilo, não está dizendo que aceitou isso. Não, é narrativo. Então, Deus, o ideal de Deus é que o homem e a mulher se casem, não é se juntem, né? Não é juntar. Nós vamos juntar, agora nós vamos morar juntos. Isso não é casamento, não. Não é. Não adianta a lei falar, mas depois de não sei quantos anos a mulher tem direito. Tudo bem, está falando dos direitos civis. Não está falando que ela passa a ser casada. Casamento é casamento. O que a lei institui sobre casamento? Que tem que ir lá no cartório, né? Dar entrada na papelada, etc. e tal. Isso é um casamento. Casamento que não fez isso não é casamento. Eu não posso vir aqui e querer mudar aquilo que Deus falou. O casamento é casamento quando segue as leis do país em que a pessoa vive. Ora, se no país que você vive casamento é só juntar, tudo bem. Mas aqui no Brasil existem leis e nós devemos cumpri-las. Mesmo
mesmo que sejam tantas leis que a gente entra, né? A própria justiça, a ministra, né, do Supremo Tribunal declarou que é difícil cumprir todas as leis, porque tem muita lei. É lei para cumprir lei, né? Bom, mas enfim, casamento é aquilo que é oficializado. Não é oficializado pelo pastor, não é isso. Oficializado pelo padre, não, também não é isso. Casamento não é um negócio religioso. Casamento não é religioso. E o casamento homem e mulher, ele só pode ser rompido pela morte. Eu raramente celebro o casamento. Raro, mas é difícil celebrar, eu não gosto. Porque eu já sofri tanto celebrando casamento, vocês não fazem ideia, né? Porque as pessoas abusam, né? Abusam, que é uma coisa doida. Então é muito difícil eu aceitar fazer um casamento. Mas casamento a gente diz, né? Até que a morte os separe. Isso é casamento. O sujeito se une a uma mulher se une a um homem, pelas leis do país, e ficam juntos até a morte separar um do outro. E Jesus deixou isso muito claro na carta aos Romanos. Jesus, através do autor da carta, capítulo 7, versículos 2 e 3. E também essa ordem divina da união entre homem e mulher, repito sempre, união aos olhos de Deus é entre homem e mulher. Está claro isso? Você vai encontrá-la também em Mateus, capítulo 19, versículos 4, 5, 6. Deus tem, na verdade, irmão, irmã, você que está me ouvindo, sei que muita gente que casou de novo, muita gente juntada está aí nos ouvindo. Estou trazendo para você a instrução bíblica. Você não é obrigado a seguir, você não é obrigado a concordar. Você pode até concordar dizendo, para mim casamento pode ser entre duas mulheres. Aí um problema seu. Eu estou trazendo para você o que a Bíblia, o que Deus instituiu. Você não é obrigado a concordar comigo. De jeito nenhum, né? Mas Deus, ele discorda frontalmente do divórcio. E nós lemos aqui em Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Né? Odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes. Que repúdio é esse? É o repúdio do homem pela mulher, ou a mulher repudiando o homem. Olha, mais uma vez, estou falando de maneira geral. Existem casos pontuais. O que são casos pontuais? São casos que acontecem, que fogem da generalidade. E isto está aqui, olha, também, que cobre as suas vestes de violência. Tem homem que bate na mulher. Quando uma mulher me liga ou manda mensagem, pastor, meu marido me agride, o que eu faço? Eu digo, separa dele. Eu já recebi cada crítica, porque eu falo isso. Onde já se viu um pastor mandar a mulher separar? Ué, se o marido bate, arrebenta a mulher de pancada, eu vou falar para ela ficar morando com o marido, para o marido acabar matando ela?
Ela vai falar, o pastor lá que falou para ela ficar. Não, se seu marido te agride, separa. Porque você vai estar fundamentada na Bíblia. Porque o homem está cobrindo de violência as suas vestes. Está agredindo a mulher. A gente vê isso toda hora. Né? Mulheres que apanham dos maridos, mulher que fica toda roxa. E não tem coragem de separar. Porque é completamente dependente, normalmente, essa dependência financeira. Mas é por causa disso que existe a lei. Separa e o sujeito é obrigado a sustentar os filhos. E você vai trabalhar, minha irmã, e vai se autossustentar. Porque se você continuar morando junto de um marido violento, de um marido que sai do serviço, passa no bar, enche o pote de querosene, depois chega em casa chutando tudo, inclusive você, um dia ele vai acabar deixando seus filhos sem mãe e vão ficar sem pai também, porque ele vai preso. Separa. Se o seu marido é agressivo, você já conversou, já falou, separa. Orientação, você não é obrigado a fazer isso não, mas você vai estar fundamentada na Bíblia. Se a sua esposa trai você, meu irmão, se o seu esposo trai você, minha irmã, separa. Ai, pastor, mas eu perdoo. Tudo bem, então fica. Mas a Bíblia é o único caso de separação no qual a Bíblia autoriza o traído, a parte prejudicada, a se casar novamente. É quando há adultério. Porque mesmo quando há agressão física, a mulher pode se separar. Mas Deus não autoriza ela a casar de novo. Agora, Deus autoriza a parte traída a se separar e a casar novamente. Mas de uma maneira geral, Deus não aceita o divórcio. Deus não quer o divórcio. Né? Por quê? E Deus usa como exemplo no Velho Testamento, que foi escrito especificamente para o povo judeu, Deus usa a própria nação israelita para falar do divórcio, para falar da separação entre homem e mulher. Deus usa como exemplo o povo judeu. Você vai encontrar isso lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Né? Muitas vezes os judeus, os israelitas, os hebreus, abandonaram a Deus e passaram a adorar ídolos. Foi a infidelidade de Israel. Israel adulterou para com Deus. Então, você vai ler a autorização divina para um recasamento em Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32, e também capítulo 19, versículo 9. É um ensinamento do próprio Jesus Cristo. Jesus ensinando que o divórcio é proibido, exceto quando um dos parceiros tiver a culpa da imoralidade sexual. Olha, vamos abrir um pouquinho o leque, porque hoje acontece de tudo, né? Você se casou com uma mulher. Claro, casou é sempre, você homem sempre se casa com uma mulher. Sempre. E mulher
sempre se casa com um homem. Então você se casou com uma mulher. E depois de 2, 3 meses você descobre que a mulher é lésbica. Você pode se separar e casar de novo. Você casou com um rapaz, depois você, uns meses, sei lá, uns anos, não sei, você descobre que a pessoa é gay, tem tendências homossexuais. Você pode se separar e casar de novo. Você está entendendo? Você casou e você descobre que o seu marido ou a sua esposa está traindo você. Você pode se separar e casar de novo. Porque tanto no caso da traição, quanto no caso do homossexualismo, é também traição. E principalmente nos dias de hoje, né? Quando você pode contrair uma doença, não é verdade? Então, nesses casos pontuais e específicos, pontual quer dizer assim, específico, sabe? É uma coisa que está ali, na ponta do alfinete. Deus permite o recasamento. Fora disso, Deus não obriga, em momento nenhum da Bíblia, alguém a permanecer com um marido violento, ou até com uma mulher violenta. Tem mulher violenta também, né? Tem mulher que desce o pau de macarrão na cabeça do caboclo, né? Apesar que tem marido que provoca também, né? Mas eu estou falando de uma maneira geral, tem mulher violenta também. Você pode se separar. Deus nunca falou, não está proibido separar. Deus fala, está proibido o divórcio. Porque divórcio é carta, é autorização, né, para um novo casamento. Mas se você se separar, você se separa e fica sem ninguém. Se você quiser seguir a Bíblia, né? Se você quiser seguir os ensinamentos divinos. Então, o divórcio, a separação, porque a palavra divórcio aqui no Brasil, ela tem várias conotações, né? Ela vai além do que a palavra quer dizer. Então você pode se separar em qualquer caso. Eu não vou mais com a cara do meu marido. Pode se separar, nada te impede de se separar. Mesmo, mas eu sou cristão, tudo bem, você pode se separar, não tem problema. Você só não pode, sendo cristão, seguindo a Bíblia, se casar de novo. Biblicamente não pode, entendeu? Porque Jesus só permite o divórcio no sentido inteiro da palavra quando há uma traição de uma das partes. Senão, não. Senão, não. O marido é agressivo, pode largar o sujeito, é um bêbado, né? Porque eu estou falando do marido assim, porque normalmente é o homem, né? Que vive em bar, chega em casa completamente alcoolizado, usuário de drogas. Você pode se separar. Só que o Senhor não permite, nesses casos, um novo casamento. E quem? Eu sei que tem muita gente esperando, está falando, mas e quem se separou por motivo qualquer e já se casou, né, e depois se converteu? Olha, agora eu vou dar uma posição particular, um entendimento bíblico meu e de outras tantas pessoas, né?
E isto foi um pecado cometido, né? Se você se separou, você não era cristão, não era salvo, não era templo do Espírito Santo, você se separou por um motivo qualquer. Não gosto mais, o amor acabou, né? E você se casou de novo e depois, nesse novo casamento, você se converteu. Deus, a partir de um momento da nossa vida, que é o momento da conversão, tudo aquilo que é passado, Ele lança no mar do esquecimento. Porque você seguia uma regra que não era uma regra cristã, porque você não era cristão. Então, tudo aquilo que você fez, até o ponto de corte da sua conversão, Deus perdoou. Porque hoje você tem entendimento, hoje você tem conhecimento. Até então você não tinha. Então Deus perdoou. Eu entendo desta forma. Porque mesmo que você tenha cometido crimes contra a vida de alguém, antes da sua conversão, a partir do momento da conversão, você é nova criatura. Você nasceu de novo. Então aquilo tudo está perdoado por Deus. Não estou dizendo que no caso de crimes, vamos entender bem isso, porque tem um monte de falso pastor aí, falso tudo, prometendo que Deus solta a gente da cadeia, tudo, mas isso é mentira. Se você cometeu crime e você se arrependeu, Deus perdoa. Você se arrependeu, mas as consequências do seu ato permanecem na sua vida. As consequências permanecem, entendeu? Então, se você cometeu um crime, está preso, está encarcerado, porque muitos nos ouvem também nas prisões, né? Eu quero dizer para você, irmão e irmã em Cristo, que está privado da liberdade, por lei. Se você se arrependeu, está perdoado por Deus, mas a sua prisão é consequência do seu pecado. E você vai ter que cumprir isso até para você se sentir verdadeiramente um homem livre perante a sociedade. Né? Os advogados podem, de alguma forma, conseguir a sua liberdade aí antecipada. Mas não que Deus o tenha feito, porque a consequência do seu pecado permanece. O mesmo caso daqueles que se separaram e depois se casaram novamente. A consequência do pecado. Os filhos, não que filho seja a consequência, mas é o que ficou daquele relacionamento antigo. Você vai ter que cuidar deles, e outros filhos vieram, né? Essas coisas Deus não faz desaparecer. Mas você que recasou e depois se converteu, o meu entendimento daquilo que está escrito é que você está perdoado. Você não tem que voltar para a sua família antiga, até porque aí nós vamos deixar uma outra família desmoronada, que é a sua segunda família, né? Então este é o meu entendimento. Alguns entendem que você tem que voltar para a sua família, pedir perdão para sua mulher ou para o seu esposo e reatar o casamento. Tudo bem, e esse casamento agora? Né? O homem ou a mulher com quem você se uniu e já tem filho, como é que faz? Não tem cabimento. E essa outra mulher de quem você se separou, o outro homem, já constituiu família também, como é que faz? Não tem cabimento isso, né? Então, tudo aquilo que foi feito antes da conversão, no momento da conversão, você é nova criatura
e aquilo tudo está perdoado. Você fez num desconhecimento sobre a lei de Deus, mas o divórcio e o novo casamento só é permitido em casos de traição. E outra coisa para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo está estourando, né? Viver junto não é casamento. Mas por quê? Todas as vezes que eu falo isso, eu sempre recebo depois mensagens de pessoas dizendo assim: pastor, normalmente são as mulheres, né? Normalmente, sempre as mulheres. Pastor, eu vivo com uma pessoa, a gente vive até bem. Já vivo há 10 anos, 11, 15 anos, 20 anos. Já recebi casos assim de 30 e poucos anos. Mas quando eu falo em casar, o sujeito vira bicho. Eu digo, mas por quê? Não, porque ele diz que nós já somos casados, que não é um papel, que não sei o quê. É conversa. Porque se ele ama verdadeiramente a você, a família que ele constituiu, ele vai se casar. Se ele não quer casar, alguma coisa tem. Então, acerte a sua situação. Até porque, se você for ler a Bíblia no contexto de casamento, né, se você for ler a Bíblia na parte família, em toda a doutrina da família, você vai encontrar isso que eu estou falando, que os filhos gerados de um casamento que não aconteceu, então vamos falar de uma união que não seja uma união dentro das leis do país que a pessoa vive, são filhos considerados aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, esses filhos são considerados filhos porque têm todo o direito. Mas aos olhos de Deus, são considerados filhos bastardos. Então você não quer que o seu filho, a sua filha, seja bastardo aos olhos de Deus. Se você, vou repetir isso, porque eu falo e parece que tem gente que não entende. Na doutrina da família, nos ensinamentos da Bíblia sobre família, casamento e filhos, o que nós vamos encontrar é isso, que filhos gerados de uma união que não seja o casamento são filhos bastardos. E isso começa desde lá de Abraão, né? Quando Abraão teve um filho com Agar, porque Sara achou que o filho não ia ser com ela, né? Gerou Ismael. E depois depois ele teve Isaac com Sara. Ismael é um filho bastardo de Abraão. E olha a consequência, acabei de falar de consequência de pecado, né? Acabei de falar. Claro que Deus perdoou Abraão, é óbvio. Mas e a consequência do pecado de Abraão? Foi perdoada? Foi retirada, ou melhor? Não, persiste até hoje na guerra que você vê todo dia lá no Oriente Médio, entre judeus e árabes. Consequência do pecado. Entendeu? De um filho que Abraão teve que não foi dentro do casamento. Nosso tempo acabou, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você tenha entendido e que a luz da glória de Deus brilhe na sua vida para você viver uma vida cada dia e cada vez mais perto de uma vida verdadeiramente cristã. Não é fácil não, viu? Mas a gente não desiste, né?
Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, nós engrandecemos o Senhor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Senhor, continua falando conosco, continua falando com os meus irmãos e irmãs a respeito deste assunto tão importante que é a família, que é a verdadeira família constituída debaixo da lei e debaixo dos olhos de Deus. Instrui da graça, da compaixão, da misericórdia e leva-nos, Senhor, a seguirmos a Tua santa vontade, que é boa, agradável e perfeita. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.